Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuar respondendo, né, questões do Enem de filosofia, né? Essa é a parte 2 e talvez tenha a parte 3, né? Talvez sim, talvez não. Vamos ver com desenrolar e porque ainda faltam algumas consideráveis questões, né, para serem respondidas. A gente parou aqui. Está gravando, tá? Vamos ler, né? Um texto de Hobbes e de Rousseau, né? Em 2018. Vamos ler texto 1. Tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra em que todo homem é inimigo de todo homem é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança, senão aquele que pode ser oferecida por sua própria força e invenção. Texto 2. Não vamos concluir com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele em que o cuidado de nossa conservação é menos prejudicial dos outros. Esse estado era, por consequente, o mais próprio à paz e o mais convincente ao gênero humano. Os trechos apresentam divergências conceituais entre autores que sustentam o entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma predisposição ao conhecimento, submissão ao transcendente, tradição epistemológica, condição original, vocação política. Bom, muita gente conhece esses caras, né? Tanto o Hobbes, o Rousseau e também o Locke, né? Considerado os contratualistas, né? Que a gente vai estudar em sociologia. Vai ter vídeos falando sobre eles três, sim. E aqui fala sobre Hobbes e Rousseau, né? Eles têm uma rivalidade que é em relação ao estado de natureza humano. Hobbes, ele tem a sua frase, né, mais famosa é que o homem é o lobo do próprio homem. Se eu não me engano, se seja as frases todas, as palavras todas corretas, né? O homem é o lobo do próprio homem. E Rousseau, ele disse, o homem, ele não nasceu mal, a sociedade, né? Ele foi corrompido, mas a sua natureza humana é boa. E para Hobbes, não, ele nasceu mal e vai continuar mal. Porque o homem é o lobo do homem e Rousseau dizia que os homens eram bons. Na questão, ele dizia que o ser humano era o bom selvagem, ok? E aí a pergunta é, segundo qual a igualdade entre os homens se dá em razão de que, né? Eles tinham essa divergência, como eu falei, como eu falei, a resposta correta é a condição original. Hobbes, ele vai dizer, o homem nasceu mal e vai continuar mal, porque ele é o lobo o homem é o lobo do homem, ok? Ninguém é amigo de ninguém, todo mundo é inimigo. Para Rousseau, ele foi mais dizendo que tem salvação, sim, né? E porque ele disse assim, o homem nasce bom, mas as coisas em volta o corrompe. Então, a condição original de Hobbes é porque ele nasceu mal e vai continuar mal. E Rousseau diz, ele nasceu bom, mas virou mal pelas as coisas exteriores, né? E por aí vai. E Locke, né, o outro contratualista que não está aqui, mas Locke defendia muito essa questão da propriedade privada, entendeu? E tipo, as pessoas deveriam se proteger o que elas tinham, suas propriedades e tudo mal, porque poderia vir alguém, e pegar tudo que é seu. Ok? Então vai tudo essa questão do contrato, porque Locke era a favor, porque Hobbes era a favor e porque Rousseau disse que o contrato prejudicou muitas interações sociais, né? O contrato. Então, é 2 contra 1, né? Basicamente falando, então a resposta certa é a letra D, a condição original do homem, se ele nasceu mal ou se ele nasceu bom e foi corrompido. Uma questão muito boa, acho que diria de sociologia, né? Mas tá aqui porque é muito importante essa questão, porque cai sim. Os contratualistas. 2017, uma de Kant, começou já essa questão contemporânea, não. Você viu que a gente tá bem, por exemplo, bem cronológico, né? Filosofia antiga, medieval, moderna, contemporânea. Vamos ler. Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro emprestado. Sabe muito bem que não poderá pagar,
mas vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente pagar em prazo determinado. Sente a tentação de fazer promessa, mas tem ainda consciência bastante para perguntar a si mesma: não é proibido ir contrário ao dever livrar-se de apuros desta maneira? Admitindo que se decida fazê-lo, a sua máxima de ação seria: quando o jogo está em apuros de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá. Immanuel Kant. De acordo com a moral kantiana, a falsa promessa de pagamento representada no texto assegura que a ação seja aceita por todos a partir de livre discussão participativa, garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade de viver futura na Terra, opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal, materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana podem justificar os meios, permite que a ação individual produza a mais ampla felicidade para as pessoas envolvidas. Bom, vamos lá. Como eu falei, acho que foi no vídeo anterior, né, a parte 1, eu falei sobre Kant, sobre essa questão do criticismo, né, que ele chegou, né, tava aquela guerra com o empirismo, os sentidos vão dar o conhecimento, não, a razão vão dar os conhecimentos, então tem essa rivalidade, aí chegou ele com o criticismo. Olha, a razão é importante e o empirismo é importante, então ele está criticando as pessoas tentando achar uma verdadeira forma, um caminho, sendo que há vários caminhos e que podem ser interligados, sim. Mas também Kant, ele não só trabalhou com isso, né, com a questão do conhecimento, mas ele tratou também da questão da moralidade, que ele é muito conhecido com seu imperativo categórico, ou seja, aquela frase, né, só faça algo que você gostaria que se tornasse uma lei universal, que todos fizessem também o que você fez. Você fez uma coisa boa porque você quis e também porque quer que as outras pessoas também façam isso, entendeu? Você não vai fazer uma coisa mal e vai querer que as pessoas façam todas também não, porque aí desmantelo, né? Então, essa questão dessa falsa promessa de pagamento que ele não tem, a pessoa que empresta o dinheiro é tida como um simples meio para a resolução dos problemas financeiros da outra. Então, essa falsa promessa nunca pode ser entendida como norma universal ou lei da natureza, entendeu? E porque isso prejudica as relações das pessoas. E a resposta correta é C. Opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal. Você só faz aquilo que você queira que se torne uma lei universal. Você vai pedir dinheiro e não tem, você não quer que aquilo vire, que todas as pessoas façam isso, e aí gera um bololô, entendeu? Eu só posso fazer aquilo. O princípio de Kant e desse imperativo categórico é eu realizar algo que se torne uma lei moral, que todos façam também para o bem de todos. Entendeu? Então, esse texto se opõe ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal. Esse é o imperativo categórico, né? Outra característica do imperativo categórico. Eu vou fazer, mas não quero receber nada em troca. Então, são várias características importantes dessa filosofia do imperativo categórico, do criticismo também, que é muito importante na questão do conhecimento. Então, Kant, ele trouxe muito conteúdo, muita coisa importante e meio que abriu a filosofia contemporânea. Ok? Vamos para a próxima. Já respondemos duas. Kant também, ó. Duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração, sempre crescentes: o céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim. Duas coisas admiro: a dura lei cobrindo-me e o estrelado céu dentro de mim. A releitura, realizada pelo poeta, inverte as seguintes ideias centrais do pensamento kantiano. A releitura realizada pelo poeta inverte... sim, já li. Errei aqui. Vamos ler as respostas. Possibilidade da liberdade e obrigação da ação, a prioridade do juízo, importância da natureza, necessidade da boa vontade e crítica da metafísica, prescindibilidade do empírico e autoridade da razão, ou interioridade da norma e fenomenalidade do mundo. Vamos lá, gente. Ele tem
Releitura realizada pelo poeta inverte as seguintes ideias. Vamos ver. Do pensamento kantiano. Duas coisas admiro. A dura lei cobrindo-me. A dura lei cobrindo-me. Então é o quê? Integridade da norma. Tem coisas que tipo, a gente não vai fazer de jeito nenhum. Por quê? Porque tem uma norma, tem lei. Então, não é porque você não quer, mas é porque tá na lei. Então, a gente acaba interiorizando da norma. Tipo, é algo... já começa a ser algo, tipo... me fugiu a palavra, mas você não vai fazer. Porque você sabe que não pode. Então, virou algo não banal, não é a palavra não. Mas enfim, interioridade da norma. Você já sabe que aquilo é errado e imediatamente já se recua, entendeu? E a questão da fenomenalidade do mundo é a manifestação, impossibilitando o conhecimento da essência das coisas, as coisas em si, ó, e o estrelado do céu dentro de mim. Então, é a interioridade das normas morais, como juízo a priori, inato, que você já sabe, e o mundo como um fenômeno, ok? Letra correta é interioridade da norma e fenomenalidade do mundo. Vamos para a próxima, cante novamente. Até hoje admitia-se que nosso conhecimento se devia regular pelos objetos, porém todas as tentativas para descobrir, mediante conceitos, algo que ampliasse nosso conhecimento, malogravam-se com esse pressuposto. Tentamos, pois, uma vez experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento. Crítica da razão pura. Vamos lá. O trecho em questão é uma referência ao que ficou conhecido como Revolução Copernicana na filosofia. Nele confrontam-se duas posições filosóficas que, eu falei ainda agora, sobre isso. Vamos ler as respostas. Assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. Defendem que o conhecimento é impossível, restando-nos somente o ceticismo. Revelam a relação de dependência entre os dados da experiência e reflexão filosófica. Apostam no que diz respeito às tarefas da filosofia, na primazia das ideias em relação aos objetos. Refutam-se mutuamente quanto à natureza do conhecimento e são ambas recusadas por Kant. Vamos lá, vamos ao contrário. Letra E. Refutam-se mutuamente quanto à natureza do nosso conhecimento e são ambas recusadas por Kant. Não foram recusadas, ele estudou elas. Fez uma filosofia na Revolução Copernicana e o criticismo dele. Aponto no que diz respeito às tarefas da filosofia na primazia das ideias em relação aos objetos. Não, a primazia das ideias é a base do seu pensamento, mas não estão nas ideias que se confrontam no texto, ok? Revelam a relação de dependência entre os dados da experiência e a reflexão filosófica. O que se revela é a centralidade do sujeito, o ser humano, que vai dar o conhecimento, e não a experiência, a reflexão filosófica. Defende que o conhecimento é impossível? Não. Eles buscam o caminho para esse conhecimento, porque eles sabem que conseguem. E letra A, assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. Sim, como eu falei, essa rivalidade entre o empirismo e o racionalismo. Só que ambos buscam o que? A natureza do conhecimento, só que de forma diferente, pontos de vista opostos. Letra A é a correta. Vamos para a próxima questão. Em 2016, sentimos que toda satisfação de nossos desejos advindos do mundo assemelha-se à esmola que mantém hoje o mendigo vivo. Porém, prolonga amanhã sua fome. A resignação, ao contrário, assemelha-se à fortuna herdada, livra o herdeiro para sempre de todas as preocupações. Um texto de Schopenhauer, do seu livro. O trecho destaca uma ideia remanescente de uma tradição filosófica ocidental, segundo a qual a felicidade se mostra indissociavelmente ligada a... Eu acho que eu já respondi essa resposta aqui, essa pergunta aqui. Não me lembro. Vamos lá. A consagração.
a consagração de relacionamentos afetivos, a administração da independência interior, fugacidade do conhecimento empírico, liberdade de expressão religiosa ou a busca de prazeres efêmeros. Vamos lá. A resposta correta é a administração da independência interior, porque Schopenhauer, ele é conhecido como um filósofo do pessimismo, né? Tudo para ele é péssimo. E afirma que a vida é sofrimento e os indivíduos se frustram por idealizar que os poucos momentos de felicidade existentes. Vamos voltar. Existentes. Bom, na vida são uma regra, não um breve momento de exceção, né? Tipo, a gente compra uma coisa, aí imediatamente já cansa dela e já vai buscar outra. Com isso, né? Mas ele diz, né? Essa ressignificação é liberada sendo a administração de independência exterior. Então, é um livre-arbítrio. Essa questão da vontade. Schopenhauer trabalhou muito essa questão da vontade, de você querer as coisas, de como a vontade acaba e tudo mais. Então, essa administração, você tem relativamente um livre-arbítrio para fazer o que você quiser. Ok? A outra questão, vamos lá, ainda tem muita. Em sentido geral e fundamental, direito é a técnica da coexistência humana, isto é, a técnica voltada a tornar possível a coexistência dos homens. Como técnica, o direito se concretiza em um conjunto de regras, que nesse caso são leis ou normas, e tais regras têm por objeto o comportamento intersubjetivo, isto é, comportamento recíproco dos homens. O sentido geral e fundamental do direito, conforme foi destacado, refere-se à regulação do convívio social. Por quê? O texto fala nessa coexistência humana, isto é, a técnica voltada a tornar possível a coexistência dos homens. Essa é a regulação do convívio social, possibilitando uma relação justa e recíproca entre as pessoas e os sujeitos. Ok? Então, vamos parar aqui a parte 2. E aí vai ter a parte 3, que vai ser o final, ok? Assiste esse e até a parte 3, pessoal.